Bom dia, boa tarde, boa noite e, claro, sempre uma boa leitura. Hoje, a ficha de leitura de Tropas Estelares, de Robert A. Heinlein, escrito em 1959, um verdadeiro clássico da literatura de ficção científica. Ou, como poderia resumir, um livro sobre o militarismo idealizado. O enredo nos traz o jovem Juan Rico, que se alista no exército por motivos lá não muito sólidos, na verdade, uns motivos bem bestas mesmo, e logo se vê imerso numa vida militar em que o grande inimigo é uma raça alienígena semelhante a insetos. Sim, teremos aqui insetos gigantes. Então acompanhamos esse jovem protagonista desde o seu treinamento básico até as missões mais decisivas, com direito, é claro, ao retrato de como uma guerra pode ser impessoal, severa e violenta. Bem, de possíveis pontos positivos, a gente pode destacar a jornada de amadurecimento do protagonista. Sabe, quando o cara começa assim meio que bobão e vai se tornando o fodão da parada? Então, é tipo isso. A história tem também uma ambientação bastante interessante, pelo menos para quem curte especulações sobre colonização espacial e a reorganização da sociedade humana a partir disso. Já na temática militar é bacana também toda a descrição detalhada de como é uma vida dos militares. Claro, a história se passa num futuro distante, os inimigos são insetos pernudos, é uma guerra espacial, mas como toda boa ficção científica, a verossimilhança é mantida. E tem também um debate teórico de fundo sobre a vida cívica. Às vezes esse debate assume ali um tom mais filosófico, às vezes mais moralista, mas ainda assim é um debate bastante interessante. E na história, a chave para esse debate é impulsionado pelo fato de que naquela sociedade futurista só se é considerado cidadão de verdade aqueles que tiverem prestado serviço militar. Pois é, doideira. Já quanto aos possíveis pontos negativos, infelizmente não são poucos. A começar pelo fato de que muitos leitores, pelo menos nos dias atuais, devem ter chegado ao livro após terem assistido ao filme lá de 1997. E o filme, se você se lembrar, era um filme de ação, coisa que o livro não é. Então rola aí uma pequena frustração com essa promessa de uma história de ação que acaba não se realizando plenamente. Até tem alguns trechos ali de batalhas e tudo mais, só que assim, não é esse o foco do livro. Outro ponto chatinho é que o livro incide num dos defeitos clássicos do gênero de ficção científica, que é valorizar mais o contexto do que os personagens. Então o que a gente vê é muito sobre a guerra, sobre essa sociedade futurista, mas se vê muito pouco sobre o protagonista em seu conflito central. Por consequência, a própria relação entre os personagens também acaba ficando bastante rasa, então o livro não consegue dar profundidade nessa dinâmica dos personagens. E se é positiva toda aquela descrição detalhada da vida militar, isso também pode ser bastante cansativo para alguns leitores, já que o livro tem descrições realmente detalhistas. Então, assim, é bem possível que quem estiver lendo sinta ali uma vontade de pular algumas linhas em alguns trechos. Por fim, o que me parece o principal ponto negativo é o tom militarista da história. É um tom que envelheceu bastante mal e sobre o qual a gente tem que ter bastante suspeitas, né? Tem uma crença nessa história, e ela nem sempre é escondida, de que militares e militarismo são como que uma espécie de virtude máxima. Com boa vontade, a gente pode até entender ou querer entender que na verdade o livro está criticando essa visão. Só que a interpretação mais fácil, mais pronta, que o livro entrega de um modo mais bem acabado, é na verdade que esse valor militarista seria um valor positivo. Então o livro acaba construindo uma visão bastante utópica sobre o que é um militar, sobre o que são os militares. E é aqui que eu chego ao ponto que mais me chamou a atenção no livro. É essa ideologia militarista embutida no enredo e que está bizonhamente viva entre nós nos dias de hoje. Punição, força bruta, o poder purificador, e aqui a gente pode colocar todas as aspas possíveis nessa ideia de purificador, que o serviço militar, teoricamente, supostamente promoveria. Bem, basta a gente lembrar de todos os efeitos que o militarismo trouxe mundo afora e a gente já percebe que essa é uma ideia bastante, no mínimo, polêmica. Não que o livro seja também uma espécie de uma lavagem cerebral, ideologizante e tudo mais, mas sim, é bem notável que ele põe na mesa algumas
ideias aí bastante favoráveis aos militares e ao militarismo. Por exemplo, lembra aquela história de que nessa sociedade futurista só se é cidadão quem prestou o serviço militar? Então, a explicação que o livro traz para isso e reforça de modo bastante acrítico é que só quem prestou o serviço militar é que teria aprendido a priorizar o interesse coletivo frente ao interesse particular. Pois é. Mas e aí? Já leu? Vai ler? Ficou com vontade de ler? Comenta aí embaixo e se curtiu, clica no joinha e se inscreve no canal. Ah, e lembrando que o link, se você quiser comprar o livro, está na descrição do vídeo. É isso e até a próxima ficha de leitura.